Bom dia, meninos e meninas. Essa é a nossa primeira videoaula, né? Estamos iniciando aqui o ano de 2022, né? Sejam bem-vindos, né, à nossa aula virtual. Alguns de vocês serão meus alunos presenciais, mas a grande maioria, obviamente, vai ter aula com os outros professores. Essa aula de hoje nós vamos falar basicamente sobre alguns conceitos matemáticos importantes para que a gente tenha um bom desempenho ao longo do ano, né? Ordens de grandeza, medidas de comprimento, medidas de tempo, como é que a gente faz para calcular um intervalo de tempo. Um evento começou às 4 horas, às 15 minutos e 20 segundos, terminou às 6 horas, a 23 minutos e 40 segundos. Como é que se faz essa conta? Eu sei que muitos de vocês sabem fazer essas contas, né? Mas vale a pena a gente parar um pouquinho, né? E fazer essa revisão, tá ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira parte da nossa revisão. O que é uma medida? O que é o ato de medir? Medir é o ato de você comparar coisas que tenham a mesma natureza. Então, eu quero comparar o tamanho dessas duas, da minha lapiseira, né? Vamos botar na horizontal, fica mais fácil. O tamanho da minha caneta digital e o tamanho da minha lapiseira. Eu quero comparar estes dois tamanhos e aí eu vou medir. Eu vou comparar. Medir é o ato de comparar. E eu só posso comparar coisas que têm a mesma natureza. Então eu olho para essas duas coisas e falo, olha, a caneta digital é ligeiramente maior do que a lapiseira. Então eu comparei os comprimentos, né? Essa caneta digital, essa lapiseira, eu comprei essa lapiseira já há alguns vários anos. Essa caneta digital eu comprei tem 3 anos, então eu não posso comparar, por exemplo, o tamanho desta lapiseira com o tempo que eu tenho essa caneta, porque tamanho, comprimento é uma coisa, tempo é outra. Então eu só posso comparar grandezas de mesma natureza, tempo com tempo, comprimento com comprimento, área com área, velocidade com velocidade, aceleração com aceleração, força com força e assim por diante. Então, medir é o ato de comparar. E um detalhe importante é você só consegue comparar determinadas coisas. Por exemplo, vou te dar um exemplo de coisas que não são comparáveis, porque não tem como serem medidas. Sentimentos, né? Às vezes uma pessoa fala, eu gosto mais de você do que você de mim. Ora, isso é, fisicamente falando, um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque eu não tenho como comparar o sentimento, eu não tenho como medir. Eu não tenho um sentimento padrão e falar, olha, esse aqui é tantas vezes maior ou menor do que aquele outro, né? Tudo bem? Então, para que a gente possa fazer a nossa comparação, nós precisamos criar um padrão. Então, eu quero comparar medidas de comprimento. Então, eu vou criar um padrão de comprimento. Esse padrão de comprimento que nós vamos usar é o chamado metro, né? A definição de metro, por incrível que pareça, é essa daqui, essa definição doida. É definido como uma das 10 milhões de partes do meridiano que passa por Paris, né? Inclusive, o metro padrão mundial está no museu em Paris. O que significa isso? O meridiano é essa linha que vai de um polo até outro. Se você pegar do polo até o Equador, essa linha desse meridiano que passa pela cidade de Paris, né? Se você pegar esse meridiano e dividir em 10 milhões de partes iguais, o metro seria uma dessas 10 milhões de partes, né? Que basicamente é
essa unidade padrão aqui, né? Todos os metros que você olha são variações dessa medida padrão, né? Isso aqui é uma réplica do metro padrão. O metro padrão está na França, essa réplica está nos Estados Unidos. Mas um metro é uma unidade muito grande. Geralmente a gente usa subunidades do metro, né? Que são os múltiplos e os submúltiplos, né? Que é o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. Um decâmetro, 10 metros. Um hectômetro, 100 metros. Um quilômetro, 1000 metros e assim por diante. Aí eu tenho subunidades. O decímetro, 10ª parte do metro. É o metro dividido em 10 partes. Centímetro, 100ª parte do metro. É o metro dividido em 100 partes. Milímetro é a 1000ª parte do metro. É um metro dividido em 1000 partes. Então, cuidado principalmente com submúltiplos, né? Olha só, quando eu falo centímetro, vamos pegar aqui, eu vou fazer com decímetro que é mais fácil. Eu tenho essa distância aqui que é 1 metro. Eu vou dividir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu peguei esse meu 1 metro e dividi em 10 partes. Se eu pegar uma dessas partes, esse pedacinho aqui é o que eu chamo de decímetro. Então, um decímetro é uma das 10 partes do metro. Por isso que está escrito aqui, ó, 10 a menos 1. A mesma coisa com centímetro. O centímetro seria pegar essa mesma distância e dividi-la em 100 partes. Ou seja, esse pedacinho que está aqui dividido por 10, esse pedacinho aqui, eu vou dividi-lo agora em mais 10 partes. E assim repetir com os outros. Então, eu teria aqui 1 centímetro é uma das 100 partes do metro. E 1 milímetro é uma das 1000 partes do metro. Aqui nós temos os submúltiplos. E do lado de cá, os múltiplos, né? O decâmetro. Um decâmetro, né? Um decâmetro, DAM, são 10 metros. Um hectômetro são 100 metros. Um quilômetro são 1000 metros. Medidas equivalentes. Tá ok? Então, deixa eu só apagar aqui, porque eu escrevi no lugar errado e aí acabei bagunçando a minha apresentação. A primeira apresentação do ano, né? Esses errozinhos fazem parte. Olha só, então se 1 quilômetro são 1000 metros, 12 quilômetros, 12.000 metros. Tranquilo? Um decímetro, cuidado que aqui pode gerar confusão, tá? Decâmetro com decímetro. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu confundo. Um decímetro aqui é uma das 10 partes do metro. Então, 10 decímetros, vamos escrever aqui do lado, 10 decímetros. São 10 uma das 10 partes do metro, ou seja, 10 decímetros corresponde a 1 metro. E assim por diante. 2 centímetros, 2 centímetros não, né? 0,2 centímetros, né? De maneira geral, você pode falar assim, ó, passar de centímetro para metro, né? Passar de centímetro para metro, você divide por 100, né? Estou dividindo aqui 1 metro, estou dividindo por 100. Então, se eu pegar 0,2 e dividir por 100, isso aqui vai dar 0,002. Oh, faltou um zero aqui, né? 0,002. Não faltou 1 metro. Não, aqui está errado. Desculpa, pessoal. Aqui está errado. É 2 vezes 10 a menos 3 metros. Aqui tem um zero a mais. Aqui, esse zero não estaria aqui, né? Vou anotar aqui. Esse material, gente, eu vou deixá-lo, o PDF para vocês consultarem, tá? Então, esses errozinhos que aparecem, e não se preocupe que eles vão aparecer ao longo do ano,
a gente corrige e manda para você bem bonitinho, bem correto. Tá ok? Bom, continuando então nossa brincadeira. Opa, vamos apagar aqui. Já corrigiu 0,2. Vamos imaginar agora que eu quisesse calcular a minha área. Eu tenho um quadrado de 1 quilômetro de lado, ou seja, todos os lados são de 1 quilômetro. Eu quero calcular a área deste quadrado. Então, a área de um quadrado é lado vezes lado. 1 quilômetro vezes 1 quilômetro. Se você for calcular essa área, né, a área vai ser 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, base vezes altura, 1 vezes 1, quilômetro vezes quilômetro, quilômetro ao quadrado. Agora, suponha que eu quisesse calcular essa mesma área em metro. Em metro. Né? É o mesmo quadrado, só que agora eu quero calcular a área em metro. Como é que eu vou fazer? Da mesma forma. Né? Da mesma maneira que eu fiz anterior. Né? 1.000 metros, que é um lado, a área vai ser igual a um lado, que é 1.000 metros, vezes o outro lado, que é 1.000 metros. O que vai dar 1 milhão, 1.000 vezes 1.000 é 1 milhão, metro vezes metro, metro quadrado. E aí a gente observa, então, que 1 quilômetro quadrado equivale a 1 milhão de metros quadrados. Ok? Então, aí eu já passei de quilômetro para metro, de quilômetro quadrado para metro quadrado. Né? Só que em vez de escrever 1 milhão, a gente escreve 10 à sexta. E se eu estivesse falando de volume, então? Né? Ora, é só lembrar, 1 quilômetro corresponde a 10 à terceira metros, 1.000 metros. Se eu estou falando em volume, volume é lado vezes base vezes altura vezes largura, né? Lado vezes lado vezes lado. Ou seja, o quilômetro é você pegar essa unidade e multiplicar por ela. Imaginar uma caixa de 1 quilômetro de lado, seria 1 quilômetro vezes 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, 1 quilômetro elevado ao cubo. Isso equivaleria a 10 à terceira metros elevado ao cubo. Aqui, então, eu teria 1 quilômetro cúbico, 1 vezes 10 elevado à nona metros cúbicos. Bem tranquilo, né? Até aí, não falei nada que você já não estivesse acostumado ou que você já não soubesse fazer. Beleza? Unidade de tempo. Aqui, gente, por incrível que pareça, enrola. Isso aqui enrola muita gente, né? Hora, minutos, segundos. Uma hora são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos. Então, passar de hora para minuto, você multiplica por 60, de minuto para segundo, você multiplica por 60. De segundo para minuto, você divide, de minuto para hora, você divide. Por exemplo, eu quero transformar 2,45 horas em segundos. Né? Então, vamos fazer bem devagar aqui. Ah, professor, eu consigo fazer ela bem rápido. Eu sei, eu também consigo, mas eu vou fazer bem devagar. 1 hora, se eu fosse passar para segundos, eu teria que multiplicar por 60 para passar para minutos e multiplicar por 60 para passar para segundos. Então, 1 hora, 3.600 segundos. 2 horas, 7.200. É só multiplicar por 2. 0,45 horas. Eu vou passar isso aqui para minutos só para poder ficar mais fácil de você entender ali na frente. 1 minuto são 60 segundos. 0,45 horas é 60 vezes 0,47, 45, que dá 27 minutos. Que ao passar, pegar isso aqui, eu vou multiplicar por 60 para passar para segundos. Professor, não poderia ter feito 0,45 vezes 3.600? Poderia. Poderia ter pego 2,45 vezes 3.600? Poderia. Só resolvi fazer assim por uma questão só de mostrar as passagens. Né? Então, se 0,45 é 1.620 segundos e 2 horas 7.200, 2 horas, 2,45 horas é 8.820 segundos. Cuidado com este detalhe, 2,45 horas são 2 horas e 27 minutos. Cuidado com isso, tá? Não são 0,45 não são minutos,
São frações de hora. Tudo bem até aí? Agora vamos imaginar que eu quisesse medir o comprimento dessa barra utilizando duas réguas, uma graduada em centímetros, que é essa que está aí na tela, e uma outra graduada em milímetros. Ora, essa medida, a gente sabe que aqui eu tenho 1 centímetro, 2, 3 centímetros, 4, 5, 6... Ou seja, essa medida, a medida dessa barra, certamente ela tem 9 centímetros. Ela tem 9 centímetros. Mais esse pequeno pedaço que aqui está, mais esse pedacinho. Que a minha escala não me permite dizer quanto é esse pedacinho. O 9 centímetros eu tenho certeza desse valor, mas esse pedacinho eu não tenho certeza desse valor, porque esse pedacinho é menor do que a minha escala. Mas eu posso chutar. Vamos ver. Olha, o 9,5 estaria aqui no meio do caminho. Eu percebo que esse indivíduo passou um pouco do 9,5, né? Ele passou do 0,5, né? Então talvez esteja no 9,7, 9,8, ou seja, é o 9 mais 9 centímetros mais 0,7 centímetros, 9,7 centímetros. Ah, você poderia olhar e falar, não, professor, eu não acho que seja 9,7, eu acho que é 9,6. Tudo bem. Não seria um chute muito absurdo se você falasse 9,1, porque 9,1 estaria do lado de cá, né? Bem próximo do 9, e essa medida já está mais próxima do 10. Então, essa medida é maior que 9,5. Ah, professor, mas eu acho que isso aqui é 9,8. Tudo bem. Esses valores decimais aqui, eles estão além da nossa medida. Por isso que essa medida a gente chama de algarismo correto. Esse aqui é o algarismo correto. E esse aqui é chamado de algarismo duvidoso. Ele está além da minha capacidade de medir. Agora, olha essa mesma medida na nossa próxima régua, que está dividida em milímetros. A menor unidade dessa medida aqui, ó, eu peguei o meu centímetro e dividi em 10 partes. Ou seja, eu peguei o meu centímetro e dividi em milímetros. Então, a minha graduação agora, eu posso falar com certeza, olha, essa minha barra, ela possui 9,6 milímetros. Porém, não bateu exatamente entre os 6. Está entre os 6, 9,6 milímetros, está entre o 9,6 e 9,7. Mais uma vez, bateu num ponto que está além da minha escala. E aí, como é que eu vou fazer? Ah, eu vou chutar. Olha, eu acho que isso aqui está muito próximo do 4, 9,64. Ah, você pode olhar e falar, não, professor, está próximo do 5, 9,65 centímetros, né? Olha só, o 9 é o algarismo certo, o 6 é um algarismo correto, mas esse 4 e esse 5, esse último algarismo que nós estamos colocando aqui, ele é chamado de algarismo duvidoso. Por que duvidoso? Porque ele exige da gente um chute que está além da nossa capacidade de medir. Tudo bem? Então, se eu falo para você que eu tenho uma medida escrita em algarismos significativos de 13,453 metros, quais são os algarismos corretos? 1, o 3, o 4 e o 5. Todos esses aqui são algarismos corretos. E esse último algarismo aqui, se está usando a teoria de algarismos significativos, esse último algarismo é chamado de algarismo duvidoso. Ele está além da capacidade de medida dessa nossa régua, né? Que, no nosso caso, essa nossa régua mede precisamente até centímetros. Ó. Metro, né? A unidade inteira é metro, decímetro, centímetro. Isso aqui exigiria uma medida em milímetros, que é o que não acontece nessa minha medida que está aí, né? 13,453 metros.
Então, esse último 3 é um algarismo duvidoso. Então, eu quero somar 1,32. Ora, lembrando que esse 2 que aparece aqui é o algarismo duvidoso. Eu quero somar com 3,1. Aqui o algarismo duvidoso é o 2. Aqui o algarismo duvidoso é o 1. O último número que aparece. Aqui eu tenho 3 algarismos significativos, aqui eu tenho 2 algarismos significativos. Como é que eu vou fazer essa soma? Fazendo. Soma somando, né? 1,32, eu vou somar, 1,32, eu vou somar com 3,1. E ao somar esses dois, eu vou ter 2, aqui vai ser 4, aqui vai ser 4, 4,42. Só que eu observo o seguinte, ao fazer essa soma, eu percebo que a minha precisão está maior do que o meu instrumento de menor precisão. Esse meu instrumento aqui tinha precisão na casa dos centímetros. Esse instrumento aqui tem precisão na casa dos decímetros. Então, a minha resposta correta tem que ter precisão na casa dos decímetros. Esse 2 que apareceu o resultado da soma, a gente manda ele para o espaço, ok? É fácil. Então, eu vou pegar o meu 1,37 e somar com 3,1. Vamos fazer a soma. Vai dar 4,47. Né? O que eu observo? Aqui eu tenho precisão na casa dos centímetros, aqui eu tenho precisão na casa dos decímetros. Ora, minha resposta tem que ter uma casa decimal. Porém, a minha casa seguinte, ela é maior que 5. Então, quando ela é maior que 5, o que acontece? Eu acrescento uma unidade na minha casa anterior. Aqui era 4,42. 2 é menor que 5. Eu não acrescento nada. 4,47. 7 é maior que 5. Eu acrescento uma unidade. Ok? Então, essa medida escrita de forma correta, 4,45. Quando nós vamos escrever um número muito grande, a gente tem alguns probleminhas, né? Por exemplo, distância da Terra até a Lua, 384 milhões de metros. É um número grande para ser escrito. Quando nós vamos escrever esse número muito grande, a gente geralmente escreve esse número em potências de 10. Né? Como é que é isso? Né? Vamos ver? Olha só. Notação científica ou potência de 10 é um valor que multiplicado por uma potência de 10 vai ser igual a isso aqui. Então, conta comigo aqui. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, mil, né? 3 casas decimais, 4, 5, 6, milhão, 7, 8. Então, esse número eu vou escrever. Eu vou pegar a minha vírgula que estava aqui, né? Minha vírgula estava aqui. E eu, inclusive, engoli até um 4 ali. Vamos corrigir? Vamos corrigir esse material? Depois acaba esquecendo. Cadê aqui? Cadê? Achei. Faltou um 4 aqui. Pronto. Agora sim. Agora o material está correto. Então, a minha medida era essa daqui, ó. 384, 400... A minha vírgula estaria aqui, né? Metros, né? Então, essa aqui estaria minha vírgula. Eu vou trazer minha vírgula para cá, ó, entre o 3 e o 8. 3,844. Quantas casas eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui é 3,84, ou 3,844, vezes 10 elevado à oitava metros. Ok? Eu corrigi falta de prestar atenção no que está fazendo, né? Aqui também faltou um 4. Vamos botar o 4 aqui. Agora sim. E aqui também faltou um 4. Pronto, agora eu corrigi tudo.
Vamos lá, de novo. Vamos lá, vamos voltar lá. Então, eu escrevi 3,844 vezes 10 oitava metros. Mas você pode até pensar, professor, mas por que eu não posso escrever 38,44 vezes 10 a sétima? Parar com a vírgula aqui, né? Entre o 8 e o 4, e não entre o 3 e o 8. Porque quando eu escrevo em notação científica, eu nunca deixo aqui um número maior que 10. Eu tenho que deixar sempre um número menor que 10. Né? Então, eu nunca vou escrever 90. Vamos escrever aqui, eu não vou escrever, por exemplo, 9.435, 9,435 vezes 10 a terceira. A vírgula está aqui, onde tem 3 casas. Eu não vou escrever 94,35 vezes 10 ao quadrado. Andar só 2 casas. Esse número não pode ser maior que 10. Ele tem que ser menor que 10. Do mesmo modo, eu não posso escrever como 0,384 vezes 10 a nona. Esse número não pode ser maior que 10 e não pode ser menor que 1. Então, a notação correta, 3,844 vezes 10 a oitava. Nós vamos deixar aqui uma série de exercícios para vocês fazerem, tá? Gente, isso não tem jeito. Você tem que fazer exercício e tem que treinar, tá? Se você não treinar, você vai errar bobeira, bobeira, bobeira. O que é a ordem de grandeza de uma notação científica? Olha só, tá vendo minha notação científica aqui, ó, 3, 10 oitava? O que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza, ela é, a princípio, o expoente da minha potência de 10. Se o meu número for menor que raiz de 10. Se aquele número que multiplica a potência de 10, lembra que eu escrevi potência de 10 como sendo um número multiplicado por 10 elevado a nzinho? A potência de 10 é esse valor se esse número é menor que raiz de 10. Ou seja, raiz de 10 é 3,16. Se esse número for menor que 3,16, a minha potência de 10 será o próprio n. Vamos escrever isso? Então, eu tenho 2,4 vezes 10 elevado a nona segundos. Qual é a minha potência de 10? Minha potência de 10 é 9. Né? Minha ordem de grandeza é de 9. É de 9, 10 elevado a nona segundos. Por quê? Porque o 2,4 é menor que raiz de 10. Mas se eu tivesse escrito 3,5 vezes 10 a nona, minha ordem de grandeza não seria 9, seria 10. Por quê? Porque esse número aqui é maior que raiz de 10. Ou seja, o número é o expoente da potência de 10. Quando eu digo que a ordem de grandeza é de 10, é 9, eu estou dizendo que essa medida, milhar, milhão, tem 1 bilhão de coisas. Se eu digo que a minha potência de 10 não é 9, no caso dessa medida aqui, 3,5 vezes 10 a nona, é 10, eu tenho 10 bilhões de alguma coisa. Tá ok? Cuidado, isso é meio chato, né? Então, aqui, ó, 2,23, a ordem de grandeza é 7. 5,84 vezes 10 a nona, a nossa ordem de grandeza não é 9, é 10. Por quê? Porque o 5,84 é maior do que raiz de 10. Aqui, gente, eu vou deixar para vocês alguns exercícios, né? Nós vamos fazer aqui alguns exercícios pequenininhos. Vou fazer alguns poucos e depois deixar o resto para vocês. Esse primeiro é muito tranquilo, é só conversão de unidade, né? Vamos ver? Ó, 1 metro, letra A. 1 metro, passar para centímetros. Ué, o centímetro não é... O metro, o centímetro é você pegar o metro e dividir em 100 partes iguais? Então, 1 metro, 100 centímetros. Letra B. E 1 centímetro? 1 centímetro é uma das 100 partes do metro. 1 metro é em milímetros. Letra C. 1 milímetro. 1 milímetro
é uma das 1000 partes do metro. Então, eu vou pegar o meu metro e dividi-lo em 1000 partes. Se eu pegar o meu metro em 1000 partes, eu vou ter que um metro são 1000 milímetros. Não está aqui, mas vamos fazer ao contrário. Ah, tem aqui, ó, letra E. A letra E eu vou escrever aqui do lado. E o que é 1 milímetro? 1 milímetro, a letra E, é uma das 1000 partes do metro. Né? E assim por diante. 1 quilômetro. 1 quilômetro são 1000 metros. 1 quilômetro são 1000 metros. E 1 metro? É uma das 1000 partes do quilômetro. Né? 1 metro, não, perdão, eu aqui escrevi errado, perdão. 1 metro, passar de 1 metro para quilômetro, né? 1 metro é uma das 1000 partes do quilômetro. E assim por diante. Tá ok? Tudo bem? Um carro parte da posição 1, percorre o caminho OA, BC, conforme indicado na figura a seguir. Determinadas distâncias percorridas de O até A, de A até B e B até C. Bem tranquilo, não é bem fácil. Ó. De O até A, ele andou 1 km, 2 km, 3 km, 4 km. Então, essa primeira distância OA, 4 km. Vamos escrever? A distância 0 OA, 4 km. A distância AB, essa distância aqui, ó. Desse ponto até esse, eu tenho 2 km. Então, a distância AB, 2 km. A distância BC é essa distância aqui, ó. Né? Se você observar, aqui eu vou ter um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo vai aparecer muito ao longo do ano. Esse lado aqui, a gente chama de cateto, né? Esse lado de cateto e esse lado de hipotenusa. São nomes gregos, né? 1, 2, 3, 4. Esse lado que está deitado mede 4 quilômetros. Esse lado que está em pé mede 3 quilômetros. Quanto é que mede esse lado inclinado? Teorema de Pitágoras, que você já viu lá no primeiro grau, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual a 16 mais 9. Hipotenusa, raiz quadrada de 25, o que vai dar 5 km. Então, a minha medida BC, ela mede 5 km. A minha distância total, 5 mais 2, 9. Não, 5 mais 2, 7, mais 4, 11 quilômetros. Quem que são esses 11 quilômetros? Do O até o C, a medida total que eu andei. E o último exercício de hoje é uma corrida de automóvel realizada no autódromo inicia às 10 horas e 20 minutos e 45 segundos e termina às 12 horas, 15 minutos e 35 segundos. Determina o intervalo de tempo de duração dessa corrida. Então, o que eu tenho que calcular para fazer para achar o intervalo de tempo? Algo que começou às 10 e terminou às 12, eu vou pegar o tempo final, 12 horas, 15 minutos e 35 segundos, e vou subtrair do tempo inicial, 10 horas, 20 minutos e 45 segundos. Né? Tudo bem? Como é que eu faço a subtração? Subtraindo, né? Vamos pegar aqui, ó. 33 menos 45. Como é que eu faço essa... Não, perdão. Vamos botar aqui 83. 33 não, 83 menos 45. Olha, essa casa da unidade é menor que essa. Como é que você faz essa diferença? Você lembra? Do 8 da dezena, você pede um emprestado. Quando você pede uma dezena emprestada, eu não vou ter aqui, e soma na unidade, eu não vou ter 3 unidades. Eu peguei um emprestado, então eu vou pegar aqui 13 unidades, porque aqui é uma dezena, né? Unidade, dezena. Se eu peguei uma dezena emprestada e somei nas unidades,
Eu peguei minhas 3 unidades e estou somando uma dezena, 13 unidades. 13 menos 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 menos 5, 8. Pronto. Já fiz essa diferença. Agora, aqui eu não tenho mais 8 unidades. Agora eu tenho 7. Porque uma dezena eu pedi emprestado para jogar aqui, para fazer a minha subtração. Então, 7 dezenas menos 4 dezenas, 3 dezenas. Ok? Então, 83 menos 45 é igual a 38. A mesma ideia eu vou fazer aqui. Ó. De 35 eu não posso tirar 45. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 minuto, vou tirar 1 minuto daqui e jogar para cá. Só que na hora que eu jogar para cá, esse minuto ele vem na forma de segundos. Então, eu vou ter 60 segundos, que é esse minuto que eu pedi emprestado, menos 35. 60 segundos que eu vou somar com 35. 60 somado com 35, 95 segundos. Agora, de 95 segundos, eu posso tirar 45 segundos e isso vai dar 50 segundos. Bom, nessa conta aqui, eu não tenho mais 15 minutos, eu tenho agora 14. Por que 14? Porque eu pedi um emprestado e somei aqui, ó, para dar os 95 segundos. Então, eu tenho que pegar os meus 14 minutos e subtrair de 20 minutos. Não dá para subtrair. Então, o que eu faço? Eu vou pedir uma hora emprestado às minhas 12 horas. 12 horas, me dá uma hora aí, por favor. Quando as 12 horas der uma hora para o minuto, ela está dando 60 minutos, uma hora. Então, eu tinha 14 minutos, agora eu ganhei 60 minutos da hora, eu tenho 74 minutos. 74 minutos menos 12, menos 20 minutos, 74 menos 20, 54 minutos. E a minha hora? Antes eram 12 horas, mas ela não emprestou 60 minutos para os minutos? Então, a minha hora, que antes era 12, agora é 11. 11 menos 10, 1 hora. Então, essa nossa corrida durou 1 hora, 54 minutos e 50 segundos. Vou parando por aqui, né? Encerrando, então, a nossa primeira aula virtual. Tá? Esse material vai estar à disposição de vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, lá no nosso aba. Tá? E deixo para vocês um grande abraço e bons estudos.